Opa, galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Uma voz soou na escuridão, anunciando que a ponta da espada estava na frente dele, na beira do penhasco. O personagem principal estava sentado em posição de lótus, com as mãos nos joelhos e os olhos fechados. Ele era um homem grande, com músculos enormes. Seu rosto e corpo musculoso estavam cobertos de cicatrizes, e suas mãos estavam envoltas em bandagens cinzas. Seu cabelo escuro estava preso em um coque. Na frente dele, uma espada estava cravada no chão, cujo punho estava envolto em uma longa fita vermelha. A fita flutuava ao vento, pairando sobre a cabeça do personagem principal. Antes de partir para o próximo mundo, o professor deixou-lhe este testamento junto com a espada. Após treinar com a espada por mais de 100 anos, ele havia chegado ao fim dela. O protagonista tossiu e gotas de sangue jorraram de sua boca e caíram em seu queixo enrugado. Ele suspirou profundamente diante da morte iminente. Tudo era fútil. O protagonista abriu os olhos e olhou severamente para sua palma enfaixada. Ele olhou para a palma ensanguentada e desejou não ter sido obcecado pela espada durante toda a sua vida. O personagem principal estava sentado na beira de um alto penhasco e olhava para sua mão com uma expressão severa. Algum tempo atrás, o personagem principal, um cara com cabelo vermelho amarrado em um coque na parte de trás da cabeça, estava deitado no chão e disse que, se ao menos pudesse viver uma vida normal, o cara com cabelo branco e olhos azuis perguntou, surpreso, o que ele chutou. Felizmente, o cara de cabelo vermelho gritou com arrogância sobre a vida normal. O garoto de cabelo vermelho rangia os dentes de dor e gemia. O cara com o cabelo branco continuou a chutar com deleite e disse que o filho da mulher que destruiu o clã deles deveria considerar uma bênção não ter sido jogado fora. O personagem principal, desesperadamente, cobriu a cabeça com as mãos, protegendo-se dos golpes. Algum tempo atrás, a família Tang, da famosa Casa dos Venenos de Sichuan, e armas escondidas caíram entre os dois altos penhascos, onde as casas estavam. Toda a estrada montanhosa estava cheia de corpos. À distância, casas queimavam, fumaça preta obscurecendo o céu azul. O grande edifício de vários andares também estava envolto em chamas brilhantes e lançava faíscas, fogo em direções diferentes. Em frente à casa, jaziam os corpos de homens rasgados por espadas e flechas. Uma das novas forças de Miran, que destruiu cerca de 9 de suas seitas, era Union Ayuk, o senhor demônio da radiância celestial. Era um homem com cabelos vermelhos longos e retos e um kimono ensanguentado. Seus olhos brilhavam azuis. Se suas propostas fossem rejeitadas, se ele gostasse de uma mulher, pediria para ela se casar com ele. Union Ayuk encarava friamente a garota chorando na sua frente. Se ele fosse recusado, se ele rejeitasse a oferta, ele a levaria à força. Union Hayek ficou majestoso contra o céu ao pôr do sol e olhou para as montanhas de corpos masculinos ensanguentados. Uma energia mágica branca irradiava do seu corpo. As estranhezas elevadas de Yun também se estendiam à família Tan em Sichuan. E envenenou Fênix Tanji, uma garota com uma longa trança vermelha em um kimono roxo. Na área de trás do kimono, 2 gotas caídas estavam representadas brilhando com uma luz amarela. Uma energia mágica azul irradiava dela. Tanjio tornou-se o alvo de Union Hayek, enfrentando o senhor demônio da radiância celestial, que veio levá-lo embora. A família Tang, de Sichuan, lutou com todas as suas forças e venceu, mas esgotaram todos os seus recursos. Suas casas estavam em chamas, suas ruas estavam cobertas de corpos e sangue. E Union Hayek, ferido, segurava uma adaga afiada em sua mão e deixava corpos ensanguentados para trás. Facas, adagas e agulhas afiadas estavam cravadas em seu corpo. A família Tan estava próxima de sua ruína. Depois de um tempo, um corvo pousou no telhado da casa e chamou alto para o céu. O corvo decolou, deixando suas penas negras flutuando no ar. O personagem principal foi socado no rosto, sangue escorria de suas narinas. Ele estava tentando se levantar do chão com a mão plana no chão. Atrás dele, 3 adolescentes estavam sorrindo alegremente enquanto o observavam sofrer. O cara de cabelos brancos levantou a mão em um punho e perguntou como ele poderia desistir agora. Ainda há um longo caminho a percorrer. O protagonista rangia os dentes com raiva. Seu rosto sujo estava coberto de cortes e hematomas. Ele encarou o garoto de cabelos brancos. Ele chutou violentamente o personagem principal no rosto e perguntou o que ele estava olhando. O personagem principal cobriu o rosto com as mãos e caiu no chão. O cara de cabelos brancos acrescentou que se ele não gostasse de algo, deixasse ele culpar a mãe dele. Depois de um tempo,
O personagem principal jazia impotente no chão e observava enquanto 3 adolescentes se afastavam em direção ao pôr do sol. Ele pensou tristemente que essa era sua vida porque sua mãe havia chamado a atenção do Senhor Demônio do Esplendor Celestial e destruído o clã. Quando uma lua redonda e brilhante apareceu no céu escuro, o personagem principal, seus ombros e cabeça caídos, caminhou lentamente em direção à casa nas janelas da qual uma luz estava acesa. Ele pensou que insultos e ultrajes estavam sendo lançados contra sua mãe e contra ele também. Na sala iluminada, uma porta se abriu uma fenda. A mulher de cabelos vermelhos perguntou ansiosamente por que seu filho estava tão atrasado. Tanji olhou para seu filho e Umang com uma expressão assustada. Seus olhos e boca se abriram largamente em choque. Ela correu rapidamente para encontrá-lo, gritando enquanto corria. O que há de errado com o rosto dele? Aconteceu alguma coisa? Tangan riu constrangido enquanto esfregava a parte de trás da cabeça. Ele estava parado na porta em um kimono roxo sujo, sorrindo amplamente, mostrando os dentes brancos. De repente, jorrou uma corrente de sangue assustando Tanji. Ela tremia de medo. Tanji apegou suas mãos, inclinou-se sobre ele e olhou em seus olhos. Através de suas lágrimas, ela disse em desespero que ele era um mentiroso. Tang J perguntou ansiosamente se ele tinha sido intimidado por outras crianças. Tang Yumang olhou em seus olhos com entusiasmo e disse que não. Ele caiu enquanto estavam brincando. Tangia tocou suavemente seu rosto com a palma da mão e perguntou o que aconteceria se houvesse uma cicatriz. Havia lágrimas de preocupação não derramadas em seus olhos tristes. Tang Yumin prometeu que seria mais cuidadoso da próxima vez. Ele pegou a mão trêmula de Tangia na sua e disse para ela não se preocupar. Tang Yun se virou e passou por ela. Tang J olhou para ele em choque, com a mão segurando uma mecha de seu cabelo vermelho que emoldurava seu rosto. Ela estava vestindo um kimono bege com um cinto rosa e gola combinando. Ela perguntou animadamente se seu filho tinha comido. Tanu M pediu desculpas e disse que ele não tinha apetite. Ele descansaria depois de um tempo. Tan Yumang estava deitado de lado, com as pernas dobradas na cama. Seu rosto era iluminado pela luz da lua que entrava pela janela ao lado da cama. Tristemente, ele sabia que não era culpa de sua mãe, mas não tinha ninguém para se queixar. Levantar a voz só traria represálias para ele, assim como para seu pai. Ele se lembrou do homem loiro que estava deitado no chão, com os olhos brancos revirados. Um copo de líquido rosa derramado estava no chão à sua frente. Tang Yunin colocou a mão debaixo da cabeça e tristemente se perguntou, mesmo que eles deixassem a família Tang, quem os protegeria? Mãe e filho? Ele apertou os lábios, tentando não chorar. Ele se perguntou se as coisas seriam diferentes se seu pai estivesse com eles. Lágrimas brotaram de seus olhos fechados. Depois de um tempo, nuvens brancas flutuaram sobre o telhado da casa em um céu azul claro. Tang Yumai foi chutado com força no peito. Ele caiu no chão e 3 adolescentes se ergueram à sua frente. Ele sorriu maliciosamente. Um cara de cabelo branco estava no centro, cerrando os punhos e sorrindo alegremente. À sua direita estava um cara de cabelo castanho e franja rosa caindo sobre o rosto. À sua esquerda estava um garoto de cabelo escuro e olhos esbugalhados. Todos estavam vestindo kimonos roxos com golas e cintos marrons. Tanu Man gritou de dor. O cara de cabelo branco disse com um sorriso que ele pararia de exagerar. Ele agarrou com força o cabelo de Tang Yong com a mão e disse que ele pararia de ser dramático. Isso era apenas o começo. Tang Yumai encerrou os dentes de dor e fez uma careta. Ele se perguntou desesperadamente quanto tempo mais. O cara de cabelo branco, experimentando prazer sádico, o golpeou com força no rosto com os punhos. Então, sorrindo maliciosamente, deu um forte chute. Um garoto de cabelo escuro se inclinou sobre ele e o observou sofrer. Tangan perguntou desesperadamente a si mesmo se eles tinham que viver assim. De repente, uma voz disse que isso era demais. Deixem-nos em paz. Ambos os meninos viraram a cabeça surpresos, e olhou questionando para o orador. Ela acrescentou que tinha preparado algo para brincar com Union. Ela segurava uma caixa com um conjunto de agulhas afiadas na mão e disse que seria triste se eles o mutilassem antes que ele começasse. O cara com o cabelo branco olhou para a garota com as franjas longas e rosa e disse que tinha começado de novo. Ela saltou alegremente segurando uma caixa de agulhas na mão. O cara com o cabelo branco perguntou com interesse o que era. Desta vez, Tan Jeong cuidadosamente tirou uma única agulha da caixa com 2 dedos e perguntou, já que eles iriam participar da próxima competição para a posição de chefe do jovem clã, se eles testariam um veneno. Ela estava segurando uma agulha na mão e uma gota de líquido verde caiu dela e voou para baixo. Os caras com cabelo branco e escuro olharam isso surpreso. Depois de um tempo, Tang Yumai estava deitado de bruços, em lágrimas,
tentando se afastar em terror. Ele gritou em frustração. Pairando sobre ele estava um menino de cabelos escuros que olhou para ele impiedosamente com os braços cruzados sobre o peito. Seu nome era Tang Junjil. Ele afirmou que a agulha errada poderia matá-lo, então deixou Tang Yumayan dizer obrigado por segurá-lo firme. Temayan, inclinado sobre Tang Yumayan com uma agulha na mão, ela lhe assegurou que não o mataria. Ela acrescentou que, uma vez confirmados os efeitos do veneno, lhe dariam um antídoto. Então ela perguntou se ele estava de acordo. Nesse momento, Tang Yuan estava deitado no chão de barriga para baixo e Tang Junjil estava sentado em suas costas. Tang Yuman cerrava os dentes em frustração. Tang Yunion cravou uma agulha envenenada em seu corpo com um sorriso malicioso e disse que ele não morreria. Então ela perguntou se ele havia entendido. Assim que a ponta afiada da agulha perfurou a pele, as veias escureceram por baixo. Tang Yunan disse entusiasmado que a pele começou a reagir imediatamente. Tan M gritou de horror. Seu rosto inundado de lágrimas se transformou em uma careta de medo e dor. Tang Yonjiong o encorajou a aguentar. Ele conseguiria. Através de suas lágrimas, Tan M podia ver o rosto triunfante de Tan M enquanto ela sorria alegremente. Ele se perguntava por quanto tempo deveria aguentar. Depois de um tempo, uma chuva pesada começou a cair do céu noturno, batendo ruidosamente no chão seco e rachado. Tang Yunan estava deitado no chão, de barriga para baixo, com os braços e as pernas estendidos. A chuva caía sobre ele impiedosamente em fortes jatos de água. Os olhos e a boca de Tang Yong estavam abertos. Ele olhava fixamente à frente, sem ver nada. Seus olhos estavam vermelhos de intoxicação pelo veneno. A água da chuva e as lágrimas escorriam por seu rosto abatido. Tangan pensou tristemente que, se ele simplesmente fechasse os olhos, tudo seria muito mais fácil. Diante de seus olhos, o belo e gentil rosto de sua mãe, Tang Shi, apareceu, olhando para ele com olhos cheios de amor. Com ternura, ele se perguntou inquieto, mas então quem protegeria sua mãe? Tang Yong mordeu o lábio inferior de frustração, tentando sufocar a dor em seu coração. A chuva batia em seu rosto machucado e ferido. Tangan pensou amargamente que se ele não tivesse nascido tão fraco, se ele pudesse enfrentar todos eles. Ele se lembrou dos rostos cheios de ódio dos adolescentes que tinham gostado de torturá-lo e espancá-lo. Pensou consigo mesmo que não estava pedindo muito, só queria ser forte o suficiente para proteger a si mesmo e a sua mãe. Tang Yun apertou os olhos de frustração e começou a chorar, batendo com o punho no chão encharcado de chuva. Ele abriu os olhos vermelhos de veneno, olhou para o céu noturno e gritou resolutamente que queria viver uma vida normal. De repente, faíscas brilhantes apareceram no céu e uma grande espada apareceu na frente de Tang Yuman. A espada estava cravada no chão e brilhava com uma luz branca intensa, iluminando tudo ao redor. O cabo da espada estava enrolado com uma fita que brilhava e tremulava no ar. Tang Yuman olhou para cima, surpreso, quando notou a luz brilhante. Ele levantou a cabeça em choque e olhou para a espada com olhos vermelhos, cheios de lágrimas. Tangan abriu a boca em descrença. Na frente dele, uma espada estava cravada no chão e brilhava intensamente com uma luz branca mágica. Tang Yumion perguntou-se surpreso. Uma espada? Há quanto tempo ela está aqui? Ele lentamente se levantou do chão e se ajoelhou, apoiando a mão no chão. Continuou a olhar para a espada brilhante à sua frente em choque, pensando que ela parecia familiar. Tang Yumin agarrou o cabo da espada, que soltou faíscas em todas as direções. A energia mágica então disparou em um fluxo forte, fazendo o cabelo de Tang Ying voar e se espalhar para os lados. Ele olhou para a espada de olhos arregalados e fascinado. Tang Yuman pensou que a espada era dele e olhou para ela em descrença com olhos vermelhos. Ele tinha treinado com a espada por mais de 100 anos. Tang Yuman, um homem musculoso com cicatrizes no corpo, segurou essa espada em suas mãos e a olhou com firmeza. Ele franziu a testa, fitou severamente e disse que tinha conseguido. Seu rosto velho estava marcado e cicatrizado, e 2 brincos em forma de anel saíam do lóbulo de sua orelha. Seu olhar era severo e intimidante. Tang Yunan assumiu uma postura de combate e balançou a espada, que deixou um rastro branco brilhante no ar. Ele disse formação da espada. Ele então balançou a espada novamente e adicionou os fundamentos da espada. Tang Yuman levantou sua espada, que estava disparando um pilar de luz branca, e disse o caminho da espada. Um brilho mágico se formou ao redor dele, formando um círculo mágico, e ele ficou no centro dele, balançando sua espada para baixo. Tang Yu disse espada absoluta. Ele virou seu rosto severo para o lado, olhou para longe e disse que era tudo por uma coisa. Tang Yong olhou para as rochas que estavam cobertas de marcas de espada por toda parte. Todas as rochas estavam cobertas de rachaduras, buracos e marcas de espada deixadas por anos de treinamento. Tang Yun se perguntou quantas linhas ele havia desenhado. Ele olhou ao redor, segurando uma espada brilhante em sua mão direita. Tang Yu olhou tristemente para baixo, pensando que,
No final, tudo foi em vão. Um fio de sangue marrom havia secado em seu queixo. Ele se sentou na beira do penhasco em posição de lótus, cravou sua espada no chão à sua frente, olhou para as bandagens ensanguentadas enroladas em seu braço e pensou que, mesmo após alcançar o fim da espada, ele não conseguiu parar a morte iminente. O céu acima dele estava de um marrom rosado e o vento soprava forte contra seu corpo. Ele abaixou a cabeça tristemente, sua mão ensanguentada caindo frouxamente em seu joelho. Tang Yuan admitiu que estava cheio de arrependimento. Se ao menos pudesse viver outra vida, pensou ele. Ele lembrou-se de quando era um jovem garoto com cabelos vermelhos que segurava o cabo de uma espada brilhante com esperança. O velho Tang Yuan e o jovem Tang Yuan uniram-se, segurando o cabo de sua espada e dizendo que queriam viver uma vida normal. A voz interior de Tang Yuan disse que, nesta vida, ele se lembrava de tudo. O velho dentro do corpo de Tang Yun jovem disse que se lembrava de tudo de sua vida anterior, quando era um mestre espadachim, e nesta vida ele é Tang Ying, o mestre da espada. De pé no penhasco, ele cravou a espada brilhante no chão, e o chão sob seus pés brilhou intensamente. Sua mão estava no cabo da espada, e o poder e a energia do mestre espadachim subiram em um pilar de luz brilhante, iluminando tudo ao redor. Ele então tocou a espada e Tang Yun ficou chocado com o poder mágico que explodiu dela. Ele ouviu a voz do mestre espadachim que disse para deixá-lo viver uma vida normal. Depois de um tempo, era uma manhã clara. A grama estava verde brilhante contra o céu azul e gotas de água brilhavam sobre ela. Acima do telhado da casa, nuvens brancas como algodão flutuavam lentamente pelo céu. As árvores se erguiam majestosas, cobrindo a casa com suas folhas verdes. Tang Xia saiu correndo pela porta da frente verde aberta, preocupada, e perguntou a ele para onde estava indo, já que ele foi espancado assim ontem. Tang Yuan rapidamente caminhou pelo chão, afastando-se rapidamente da casa sem parar. Ele disse a ela para não se preocupar e assegurou que nada de terrível aconteceria. Tang Xia observou partir com excitação, suas mãos cerradas e pressionadas contra o peito. Tang Yuan virou a cabeça para ela, sorriu alegremente, acenou com a mão e disse que voltaria. Tang Xia observou com preocupação em seu coração enquanto ele se afastava rapidamente, caminhando confiantemente pelo chão rachado. Folhas verdes das árvores giravam no ar e caíam lentamente no chão. Depois de um tempo, ao longe, uma árvore alta com longos galhos cobria o céu. O cara de cabelo branco recostou-se contra o tronco da árvore, cruzou os braços e perguntou com desagrado se Yu não estava evitando-os hoje. Tang Junjiu, que estava à sua frente, disse, confuso, que eles o haviam espancado muito. Depois de um momento de reflexão, ele acrescentou que Yu não apareceria se não quisesse que sua mãe o visse em um estado lamentável. Ele não é um covarde. O cara de cabelo branco sorriu zombeteiramente e perguntou, sério? Ele colocou as palmas das mãos atrás da cabeça, recostou-se mais confortavelmente contra o tronco da árvore e disse com antecipação que não se importava, eles o espancariam bem se ele aparecesse. Enquanto falava, ele sorria maliciosamente, claramente planejando algo ruim. Ele então acrescentou que, se ele não aparecesse, reuniriam todos e o provocariam. Tang Junjiu e o cara de cabelo branco riram maliciosamente. Tang Junjiu desviou o olhar, parou de rir e disse que ele estava ali. Tang Yuan estava caminhando em direção a eles com um passo confiante, seu cabelo vermelho preso em um rabo de cavalo, esvoaçando com uma rajada de vento. Acima, alguém estava sentado em um galho de árvore. Uma voz foi ouvida dizendo que ele estava atrasado. O cara de cabelo branco olhou furiosamente para a frente. Do topo da árvore, alguém pulou no chão e disse que achava que ele não apareceria e estava preocupada. Tang Yuan levantou a mão em saudação, sorriu calorosamente e gritou para Tang Yuan chegar mais rápido. O cara de cabelo branco e Tang Junji olharam um para o outro com diversão. Tang Yuan aproximava-se deles com ousadia e confiança. Quando ele se aproximou, parou calmamente, olhando para os adolescentes. Um cara de cabelo branco veio ao seu encontro e sugeriu que Yu não devia estar tendo um momento difícil. O homem olhou para cima em silêncio, pois o garoto de cabelo branco era mais alto do que ele. Depois de olhar mais de perto, o garoto de cabelo branco perguntou com desagrado por que ele não estava machucado. Tang Yumaia respondeu calmamente a Munshin que ele não podia ser ferido por pessoas como aquelas. Munshin, um garoto de cabelo branco, olhou para ele com raiva. Tang Yuil e Tang Yuan abriram suas bocas em surpresa. Munshin girou seu dedo indicador em sua têmpora com exasperação e perguntou se ele gemeu de dor ontem e falava assim hoje. Atrás dele, Tang Yuil e Tang Yuan estavam sorrindo maliciosamente enquanto olhavam para Tang Yumayan por trás de Munshin. Um deles perguntou novamente por quê. Então, com um sorriso maligno, fez outra pergunta. Talvez ele precise de uma compressa quente. Tang Junjiu ativou sua energia mágica e canalizou-a para sua mão. Alguém disse Tang Junjiu e Tang Yun. Ambos ficaram surpresos. Colocando as mãos juntas,
Tang Yunyong colocou-as em sua bochecha e fingiu embaraço enquanto fazia a pergunta. O que é isso? Yunyong o chama pelos primeiros nomes. Ele decidiu morrer hoje? Ela sorriu maliciosamente e seus olhos brilharam com uma luz maligna. Ela fez outra pergunta. O veneno de ontem não foi suficiente? Dobre a dose. Tang Yunyong virou a cabeça surpreso. Munxin perguntou por que ela estava. Tang Junjil cerrou os dentes com raiva, balançou o punho cerrado e avançou em direção a Tang Yunyong, perguntando por que ele estava ignorando a pessoa na sua frente. Tang Yunyong estendeu a mão, segurou o rosto de Tang Junjil e pressionou com força. Os olhos de Tang Junjil se encheram de lágrimas de dor. Tang Yunyong ativou seu poder mágico e jogou Tang Junjil no chão com tanta força que rachaduras profundas apareceram no solo. Tang Yonjiong e Muna reviraram os olhos em choque. Tang Yonjian perguntou incrédulo. O que? Como? Tang Yunyong se ergueu sobre o caído Tang Junjil, que jazia imóvel no chão rachado. Ela perguntou, incrédula. Junjil foi nocauteado com um único golpe? Ele não tinha estudado artes marciais, então como isso pode ser? Tang Yonjian olhava adiante em choque, com as mãos pressionadas no rosto. Munxin cerrou os dentes em descrença e respondeu que não sabia. Vendo a confusão deles, Tena Yunyong disse que eles podem fazer isso, e ele também pode. Ele os encarou com raiva e perguntou se disseram que participariam da competição pelo cargo de jovem chefe do clã. Eles querem participar com essas habilidades? Tang Umang deu um passo à frente. Energia mágica branca brilhando ao seu redor. Munxin estendeu a mão, assustado, tentando pará-lo. Ele franziu a testa com raiva, cerrou os dentes e encarou Tang Umang debaixo das sobrancelhas. Munxin se perguntou o que estava acontecendo. Ele pensou que Tang Yunyong havia se tornado uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. Dando um passo à frente, Munxin se acalmou mentalmente. Ele pensou que Junjil apenas tinha baixado a guarda por um momento. Muna avançou resolutamente em direção a Tanga, pensando que eles vinham se preparando para a competição há anos. Não havia como perderem para ele. Energia mágica azul brilhou ao redor de Munxin. Ele estendeu a mão que segurava a adaga e avançou gritando que veria se ele falaria da mesma forma quando provasse sua força. Tang Yunyong agarrou a mão da adaga de Mang, imobilizando-a. Os olhos de Tang Yunyong brilharam com determinação. Munxin o encarou, surpreso e com medo da energia mágica de Tang Yunyong. Ele disse com um sorriso sarcástico que, se os participantes estivessem nesse nível, a competição já tinha um desfecho previsível. Depois de dizer isso, ele soltou a mão de Munxin, olhando resolutamente para frente. Enquanto isso, no salão do veneno oculto, inicialmente o chefe do clã vivia nesse lugar e as decisões importantes da família eram tomadas ali. Era uma grande e poderosa fanza, situada no meio de montanhas e florestas densas. Havia degraus que levavam até lá. Várias pessoas estavam ao lado da fanza, conversando entusiasticamente sobre algo. Tang Yonjiong pensou que, como o assento principal estava vazio há muito tempo, esse salão havia se tornado a sala de reuniões dos anciãos. Ele imaginou uma mesa retangular com muitas pessoas sentadas ao redor dela. Na frente da mesa longa, havia uma mesa de nível superior com 3 homens sentados. O velho de barba longa disse que, como todos estavam ali, começariam a reunião. Sua barba se movia a cada palavra. Ele supôs que o número de participantes na competição pelo título de jovem chefe do clã havia diminuído. Disse que precisavam tomar uma decisão final sobre Tang Yun, que era filho da Fênix Venenosa. O velho acrescentou que ainda não havia anunciado oficialmente sua participação. O velho se lembrou de Tang Yonmon, cujo cabelo estava muito desgrenhado. Tang Yonmon, enquanto isso, agarrou Tang Yondan pelos cabelos e começou a arrastar seu corpo inconsciente para o lado. A garota estava cavando o chão com o torso. As pessoas vestidas de kimono observavam chocadas. O velho disse que todos sabiam que ele era abertamente intimidado por outras crianças. Os moradores da vila continuavam assistindo, boquiabertos e olhando adiante. O velho disse que ele ainda não tinha nenhuma conquista em seu nome. Perguntou se alguém se importaria se o eliminassem da competição. Um dos anciãos de cabelo branco perguntou. Tang Yonjiong não é do sangue do ex-chefe do clã. Enquanto isso, Tang Yong continuava a puxar Tang Yongan pelos cabelos. Outro ancião inclinou-se ligeiramente para frente e disse que sua exclusão poderia colocar em questão a lei da próxima competição. O velho, com seus olhos cinza quase brancos, olhava para frente, expectante. Ele disse que entendia o que estavam dizendo. O velho perguntou.
mas não seria um grande problema se alguém que não fosse proficiente em artes marciais rebaixasse o nível da competição? O cabelo do velho estava preso em um coque no topo da cabeça, segurado por uma presilha de ferro com uma esmeralda dentro. O velho colocou uma mão na mesa e acariciou a longa barba com a outra. Disse pensativamente que, mesmo que ele tivesse o sangue do ex-chefe, agora era apenas um peso pesado para a família. Perguntou: ele não é? De repente, alguém abriu a porta com um barulho ensurdecedor. Era Tang Yonggyeong, que segurava Tang Yongan pelos cabelos. A luz do sol começou a entrar no salão pelas portas abertas. Os anciãos olhavam ao redor, atordoados. Tang Yongan ainda estava lá, olhando confiante para a frente. Um dos anciãos gaguejou seu nome com uma pergunta. O velho julgador levantou a cabeça e perguntou com os dentes cerrados: ele sabe o que está fazendo agora? Nesse momento, toda a atmosfera ao redor dele começou a esquentar devido à raiva mal disfarçada do velho. Tang Yonmon respondeu sem emoção que entendia muito bem. Ele agradeceu ao velho. Tang Yonmon caminhou até a mesa dos anciões segurando Tang Yana em suas mãos. Todos os anciões se levantaram da mesa, assustados, com expressões de espanto. O velho, enquanto isso, perguntou o que estava acontecendo, enquanto Tang Yon começou a levantar Tang Yong pelo cabelo. O ancião, que estava sentado na mesa principal, observava tudo isso com incompreensão e irritação mal disfarçada. Enquanto isso, Tang Yonggyeong ergueu o rosto desfigurado de Tang Yong. Não havia emoção em seu rosto. Os olhos do velho se arregalaram de choque e ele recuou assustado. Tang Yonmon, então, disse que havia experimentado bastante opressão da família Tang durante todo esse tempo. Os outros anciões apontaram para ele com os punhos cerrados, olhando para a frente com desagrado. Tang Yonmon, por sua vez, acrescentou com um tom firme que não iria mais tolerar isso. Um dos anciões exclamou indignado e desesperado que isso era prejudicar uma criança participando da competição pela posição de jovem chefe do clã. Os anciões olharam com raiva para Tang Yonmon, que segurava Tang Yong. Tang Yong se encolheu no lugar, sem entender. Outro ancião se inclinou sobre a mesa e fez uma pergunta. Mas ele não sabe que isso é um crime sério? Tang Yonmon respondeu com urgência que ele estava bem ciente das regras da família. Ele imediatamente perguntou: mas essa luta entre competidores não é um problema, é? Todos os anciões diminuíram um pouco a raiva. Um dos anciões abriu a boca em choque e mentalmente fez a pergunta: o que esse garoto está falando? O velho, enquanto isso, se levantou da mesa e dirigiu-se a Tang Yonggyeong, perguntando-lhe o que ele tinha acabado de dizer. Ele perguntou: quer dizer que ele realmente vai participar da competição pela posição de jovem chefe do clã? Tang Yonmon olhou para a frente, cansado, e perguntou: isso não é o suficiente? O velho perguntou o que? Tang Yonmon aconselhou que verificassem a área fora do salão principal. Ele explicou que Munxin e Jongjil o haviam intimidado antes. Na frente de seus olhos estava Jongjil com pedaços de pedra quebrados ao lado de sua cabeça. Tang Yong, por sua vez, acrescentou que ele apenas seguiu uma das regras do clã. Ele repetiu um dos provérbios: deixe-o responder com bondade 2 vezes e a vingança responderá 10 vezes. Tang Yun se lembrou dos gritos de Munxin. Os anciões o olharam atonitos e pressionaram as mãos contra a cabeça. O velho cerrou o punho até começar a tremer e disse que ele havia provado seu valor e desejava participar da competição. Outro ancião exclamou que isso não poderia estar acontecendo. Ele acrescentou furiosamente que ele estava apenas usando a isenção de responsabilidade por crimes graves concedida aos competidores. Tang Yonggyeong estreitou os olhos na direção dele, com os lábios fortemente comprimidos. Outro ancião exclamou: isso mesmo. Ele acrescentou que, independentemente da legalidade, isso colocava outros participantes em perigo. Tang Yonmon olhou na outra direção, para o homem que também começou a gritar indignado. De repente, o ancião acenou com a mão e disse firmemente: não. Todas as pessoas sentadas ao redor da mesa olharam para ele assustadas. O velho com os olhos escurecidos disse-lhes para dar-lhe o direito de participar da competição. Os homens perguntaram surpreso: ancião? O velho, enquanto isso, bateu na mesa com raiva e perguntou: se ele falava com tanta confiança, por que eles o impediriam? Seus olhos brilharam com fúria e confiança não disfarçada. Ele perguntou: por que restringir uma criança legítima e capaz que quer participar? O velho se virou para Tang Yonmon e disse: espero que minha confiança corresponda às minhas habilidades. Tang Yonggyeong olhou para ele, ainda sem mostrar nenhuma emoção. O velho, nesse momento, olhou para ele com uma calma assumida e acrescentou: se ele não se tornar o jovem chefe do clã, pagará pelo que aconteceu hoje. Tang Yonmon continuou a expor o torso de Tang Yong. Algum tempo depois, na casa de Tang Yong, uma voz excitada podia ser ouvida perguntando como ele poderia fazer algo assim. Tang Jia segurou as mãos contra o peito, preocupada. Ela perguntou:
participar da competição pela posição de jovem chefe do clã? Tang Yun estava na frente dela, mantendo silêncio. Depois de um tempo, ele respondeu que era necessário. Tanji abriu a boca e pensou que ele também havia se tornado tão determinado. Ela percebeu que não era apenas histeria ou capricho. Tanji pensou em Tang Yomon. Ela o examinou cuidadosamente e pensou que o nome significava sobreviver o máximo possível. Ela se inclinou para frente e pegou suas mãos nas dela. Tanji pensou que ele ainda era uma criança, mas agora percebeu que aquele era um homem bonito na sua frente. Ela disse em voz alta para Tang Yongyong que não perguntaria onde ele aprendeu todas essas técnicas. Ela acrescentou que não perguntaria como ele superou qualquer um deles, mas 3 crianças de uma vez. Ela disse-lhe com seriedade para responder apenas uma pergunta. Tang Jiji perguntou: ele tem certeza sobre a competição pela posição de jovem chefe do clã? Tang Yomon sorriu sinceramente e juntou as mãos em um gesto de respeito enquanto perguntava: quem você acha que eu sou? Ele disse orgulhosamente que era o filho da Fênix Venenosa. Tang Shi disse, com lágrimas nos olhos, mas ela não terminou e mordeu o lábio para não chorar. Ela abraçou Tang Yomon com toda a sua força e disse que ele realmente tinha amadurecido muito. Ela admitiu que estava muito orgulhosa dele. Tang Yomon pressionou seu corpo contra o dela e pensou que era tão quente em seus braços. Ele envolveu seu pequeno braço ao redor da cintura de Tang e pensou que queria continuar protegendo sua vida normal. Ele pensou, depois de apresentar os anciões no salão, que se alguém decidisse perturbá-la, ele destruiria todos. Tang Yongyong abriu os olhos resolutamente e mentalmente repetiu esta palavra que continuará. Um mês depois, alguém fez uma pergunta. Talvez eles deixem tudo como está. Um homem com cabelos brancos e uma capa com um símbolo estranho nas costas fez uma pergunta. A competição para a posição de jovem chefe do clã não é brincadeira de criança? Ela sabe disso? Tanjis caminhava com ele, com as mãos entrelaçadas atrás das costas. O homem disse persuasivamente que cada momento era muito importante. Tangia respondeu calmamente para ele deixar isso de lado. Ela disse com uma empolgação indisfarçável que ele devia ter seus motivos. Ela imediatamente acrescentou, como ele já havia notado, que ele não era o tipo de criança que agia sem um plano. Ela fez uma pergunta. Não fez? O garoto de cabelos loiros concordou com ela e disse definitivamente. Ele recordou Tang Yomon e começou a listar seu pensamento, coragem e compostura. Ele notou pensativamente, pressionando um dedo na bochecha, que isso era simplesmente inacreditável para a idade dele. Era o grande chefe do clã do Rei Negro, Tan Shaki. Tan Shaki olhou para o lado e disse que, qualquer que fosse a atitude que ele estivesse demonstrando no momento, Tanji perguntou se ele estava preocupado. Ela notou que, até agora, ele e o clã do Rei Negro estavam protegendo Tang Yun. Ela disse com um sorriso agradecido que eles até cuidaram dele antes da competição. Ela disse que estava muito grata a eles por isso. Tan Shui olhou para frente com um grande sorriso e disse que a situação que ele criou era tão séria que ele teve que intervir. Ele não podia depositar muita esperança em Tang Yomon. Ele fez uma pergunta. Mas é realmente normal que ele treine junto com todos? Tang, enquanto isso, continuou sorrindo amigavelmente e seguiu Tang Shaki. Enquanto isso, na casa, Tang Yomon estava sentado de pernas cruzadas. Ele colocou as mãos na dobra dos joelhos e meditou. Ele pensou sobre o que vinha fazendo até aquele momento. Ele comia comida fresca preparada por sua mãe. Na frente dos olhos de Tang Yun havia vários pratos que pareciam deliciosos. Tang Yongyong dormia muito e meditava para corrigir os caminhos de Ki distorcidos. Muitas gotas de suor escorriam pelo corpo dele devido ao esforço intenso. Ele continuava juntando as mãos e meditando com os olhos fechados. Tang Yomon pensou que simplesmente não havia necessidade de aprimorar sua força e habilidades agora. Erguendo as palmas das mãos e abrindo os olhos, ele olhou para elas e pensou que alguém como ele tinha despertado e que tudo em sua vida passada, onde ele havia alcançado o nível de mestre espadachim, poderia tentar coisas semelhantes a qualquer momento. Tang Yomon apoiou-se nas palmas das mãos começando a se levantar. Ele pensou que agora, no entanto, era muito mais importante fortalecer o vaso que continha esse poder e o corpo. Apoiado em 3 dedos, Tang Yongyong tentou manter o corpo sobre eles e pensou que, aos seus pequenos 12 anos de idade, os meridianos e caminhos do corpo não estavam muito obstruídos ainda. Seus dedos tremiam com o esforço. Tang Yongyong se sustentava no ar com uma mão. Ele abriu as pernas para os lados sentando-se em um espacate, enquanto a outra mão estava atrás das costas. Tang Yomon mantinha seu peso sobre um dedo. Ele pensou que, já que seu nível havia subido agora, havia naturalmente uma transformação ou uma chamada renascimento. Tang Yongyong levantou-se e pensou com um sorriso, mas mesmo assim o fundamento, ou melhor, seu corpo, seria vital. Ele endireitou as mangas nos braços e continuou pensando que,
No momento, precisava se concentrar na nutrição e no descanso necessários para seu crescimento físico para manter seu equilíbrio. Ele olhou para cima com um olhar confiante e pensou que o equilíbrio era o comprimento de suas pernas. Tang Yomo sabia que isso era suficiente. Algum tempo depois, o dia da competição chegou. Tang Yomo estava vestindo um kimono preto com bordas roxas. Ele disse. Ela respondeu com um olhar preocupado que, claro, ela disse cuidadosamente que ele deveria se cuidar. Tan Xavi juntou as mãos em um gesto de respeito e se despediu de Tan Jihai. Ela acenou a Deus e disse que também foi bom vê-lo. Tan Xavi disse a Tang Yongjong que eles estavam a caminho. Tang Yong o seguiu com passos confiantes. Tang assistiu eles partirem. Ela continuou a acenar com a mão em despedida e olhou cuidadosamente para frente, para as costas de Tang Yong que se afastava. Ela falou com Tang Yonglan em sua mente e disse que seu filho havia amadurecido tanto. Ela olhou para frente com um sorriso cheio de cuidado e orgulho por seu filho e sorriu ternamente. Ela continuava se referindo a Tang Yanglan em sua mente e disse que, se ele pudesse vê-lo. Enquanto isso, no salão do Rei Negro, um grande fanzine estava localizado em uma alta cerca de tijolos vermelhos. O telhado era preto com detalhes dourados. Uma enorme multidão de pessoas se aproximava do arco na cerca de pedra. Eles estavam conversando animadamente. Algum tempo depois, no prato havia comida circular e branca. Tang Yomon fez uma pergunta. Ele chegou muito cedo? Ele pegou a comida e deu uma mordida, olhando ao redor. Ele pensou que o líder do clã do Rei Negro havia ido para um confronto sobre a competição. Tang Yun adivinhou que ainda tinham cerca de meia hora antes de começar. De repente, ele se virou ao ouvir uma voz que perguntou: esse garoto é filho da Fênix Venenosa, certo? Um garoto com uma bandana na cabeça e cabelo rosa confirmou e fez uma pergunta esclarecendo. É esse que bateu em Munshin? Tang Yomon enfiou a comida o mais fundo possível na boca. Um garoto com uma bandana na cabeça perguntou. Isso não é um boato falso? Ele tinha ouvido que ele nem era capaz de aprender artes marciais. O garoto ao lado dele perguntou. Esse garoto está competindo na mesma competição que nós. Tang Yomon pegou outro pedaço de comida começando a mordê-lo. Uma leve cor apareceu em seu rosto. Enquanto isso, uma voz acrescentou que o nível de competição para a posição de jovem chefe do clã simplesmente havia desabado. Com a bandana na cabeça, ele disse que precisavam trabalhar na disciplina. De repente, algo foi jogado no rosto de um cara com cabelo rosa e bandana na cabeça. Ele rangeu os dentes com raiva. De repente, alguém estendeu a mão para ele com preocupação e perguntou se ele estava bem. O cara estava deitado, imóvel, de costas, com a boca aberta, o nariz escorrendo profusamente sangue e a cabeça e o rosto soltando vapor intensamente. Um dos seus companheiros disse zangado, entre dentes, que esse cara tinha usado uma arma escondida de repente. O outro olhou para baixo, surpreso, e disse para esperarem. Ele exclamou que não era uma arma escondida, perguntou se era apenas um bolinho de arroz pela metade. O bolinho de arroz estava meio mordido, o recheio escorrendo do meio. Alguém perguntou como ele poderia jogar algo assim com tanta força. O cara de cabelo comprido escuro cerrou o punho e o estendeu com raiva, dizendo que não iriam deixar esse cara para trás. Enquanto isso, disseram que havia apenas 2 pessoas ao redor de Munshin, mas era um grupo bem grande. Tang Yon caminhou em direção a eles com passos confiantes e perguntou se não tinham ouvido que Munan e seu grupo foram derrotados. Ele acenou e disse que não importava, acrescentou que deveriam sentir por si mesmos. Tang Yomon perguntou com um olhar ameaçador se Munshin não fugiu mesmo com o braço quebrado. Certo. Os caras de kimono preto cerraram os dentes com raiva e olharam para ele. Tang Yomon, enquanto isso, disse que definitivamente não fugiriam como concorrentes. Ele perguntou-lhes. De repente, uma voz gritou dizendo para o atacarem todos de uma vez. Os caras rapidamente começaram a avançar em direção a Tang Yonion, que estava parado. Uma voz de alguém acrescentou novamente, deixe-nos matar esse cara. Um dos caras começou a voar para trás com uma marca de mão brilhante no rosto. Os olhos dele reviraram de dor intensa. Texaka observou boquiaberto enquanto ele voava para trás a toda velocidade. Ele abriu os olhos, atordoado, e disse em descrença, essa criança é... Afinal, mas não terminou o pensamento. Perguntou momentos depois se ele era um concorrente. Tan Shaki começou a correr rapidamente para o lado. Ao lado dele estava o cara que foi empurrado por Tang Yoma. Tan Shaku sugeriu perguntar se algo tinha acontecido. Ele gritou uma pergunta aos caras. Qual é todo esse alvoroço? Tan Xavi parou no caminho e exalou surpreso, perguntando o que era. Os concorrentes estavam espalhados por toda a parte no chão, gemendo de dor. Um deles rosnou algo incompreensível de dor. O outro disse com uma voz trêmula que estava com dor. Tang Yomo,
Enquanto isso, tinha derrubado muitos dos concorrentes e estava sentado nas costas deles comendo bolinho de arroz. Depois de dar uma mordida, perguntou com um olhar entediado se ele já estava lá. Tang Yongmon disse, apoiando-se na perna dobrada, que estava entediado de esperar. Ele sorriu amigavelmente. Tang Yongjong acrescentou depois de um tempo, para que ele não entendesse mal, explicou que eles foram os primeiros a começar. Tan Shaku estendeu a mão, atordoado, sem dizer nada. Tang Yon, enquanto isso, disse-lhe para ir com calma. Tan Shaki pressionou a mão na cabeça em resignação, surpreso com a situação. Algum tempo depois, no salão do veneno oculto, alguém gritou zangado que eles não estavam prestando atenção. Outra pessoa indignada ao lado dele acrescentou uma pergunta, cerrando os punhos. Como poderia haver tantos feridos mesmo antes da competição? O grande ancião baixou silenciosamente o olhar e ouviu as queixas. Depois de um momento ele levantou a cabeça e passou as mãos pela longa barba. Uma das pessoas indignadas gritou que, se uma pessoa assim se tornasse o jovem chefe do clã, algo ainda mais terrível aconteceria. O nome do grande ancião era Tang Sakun. Ele sugeriu que mudassem uma das regras da competição. Enquanto isso, na rua ao lado de uma grande e poderosa Fanza, havia pessoas alinhadas em várias filas. A garota de cabelo roxo escuro abriu a boca em surpresa e perguntou como era realizada a competição. Outra garota de cabelo rosa e óculos respondeu que, começando em uma montanha normal, eles passam por 2 ou 3 anos de treino e depois realizam duelos 1 a 1. A garota de cabelo roxo escuro virou-se cansada para o lado e perguntou quem ela era. A garota de cabelo rosa exclamou indignada que ela tinha perguntado e ela tinha respondido. A garota de cabelo roxo escuro ouviu dizer que os detalhes da competição não eram revelados a ninguém. Ela perguntou como ela sabia. A garota de cabelo rosa puxou os lábios num sorriso e respondeu que o pai dela trabalhava no Estado-Maior e ela recebeu uma pequena dica dele. Ela disse que a informação é necessária onde quer que esteja. Tan Shaki começou a sair da Fanza. Ele pediu silêncio. Começou a falar cada palavra alta e claramente. Tan Shaki exclamou que era o chefe do clã do Rei Negro que supervisionaria essa competição. Acrescentou que agora anunciaria os requisitos para a competição. Muitos concorrentes abriram as bocas de deleite e exclamaram que era o chefe. Tan Shaki. A garota de cabelo curto disse alegremente com os punhos cerrados que este era o chefe mais jovem. Ela estava tão impressionada. Tan Shaki começou a dizer que a competição durava 4 anos. Desses, 3 anos eram passados em treino. Ele lembrou-se de como os concorrentes praticavam lançar facas em troncos grossos. Dessa forma, desenvolveram suas habilidades de lançamento. Tan Shaki continuou a dizer que o primeiro ano era dedicado a encontrar a técnica certa para treino individual. Essas eram habilidades de armas escondidas. Em seguida, desenvolveram as habilidades de fazer veneno. Tan Shaki disse que, nos 2 anos seguintes, foi realizado um treino abrangente sob a orientação de designados guerreiros. Ele se lembrou do caldeirão fervendo com algum líquido verde. Tan Shaki olhou confiante para frente e exclamou: depois que todo o treinamento for concluído, a competição principal começará. Acrescentou que a forma da competição era diferente, mas fez uma pausa para criar suspense. A garota de cabelo rosa disse animadamente: um duelo 1 contra 1. Tan Seakan, por sua vez, apareceu atrás de Tan Shaki e disse com uma voz firme que este era um duelo com veneno. A garota de cabelo roxo escuro e a garota de cabelo rosa abriram a boca em choque, não esperando ouvir isso. Toda a cor sumiu de seus rostos, em estado de choque. Os competidores, atônitos, perguntaram: veneno? Perguntaram novamente: é esse o veneno de que estamos pensando? Pensar no veneno era um método onde venenos fortes eram colocados em um frasco para lutarem entre si, purificando a toxina potente. O veneno era uma competição de combate em que os participantes lutavam até que apenas uma pessoa permanecesse. Tan Sakun cruzou os braços atrás das costas e disse que originalmente deveriam escolher o jovem chefe do clã com base nos resultados de um duelo 1 contra 1. Tan Shaki, por sua vez, pressionou a mão na testa em resignação. Tang Kakin disse que, devido ao incidente que acabou de acontecer, muitos participantes desistiram da competição. Tan Shaki lembrou de Tang Yongmon sentado entre os competidores, que estava sorrindo satisfeito. Tan Seakan, por sua vez, acrescentou que, se continuassem a agir de acordo com as regras originais, incidentes semelhantes poderiam acontecer novamente. Concluiu que, dessa forma, mudariam o formato da competição para permitir que todos alcançassem seu pleno potencial. Muitos dos competidores ao lado de Tang Yongjong cerraram os dentes e olharam para ele com raiva indisfarçada. Exclamaram que era tudo por causa dele. Tang Seakan, por sua vez, repetiu, após tocar na longa barba:
que era tudo por causa de Tang Yonion. Acrescentou que isso não era apenas uma briga infantil, mas uma cerimônia nobre onde as pessoas arriscam suas vidas para ultrapassar seus limites. Exclamou motivacionalmente para eles lutarem. Tang Sakun acrescentou que eles deveriam sobreviver e vencer. Os competidores cerraram as bocas de raiva. Tang Sakun exclamou que o vencedor teria tudo que pertencia à família Sito e Tang. Usou uma voz oratória para dizer quem sobreviveria ao veneno. Olhou para Tang Junjil, que estava furiosamente arregaçando as mangas do kimono, para Tang Mushan, que apertava os lábios firmemente e olhava diretamente para frente de forma determinada, para Tang Igain, cujo olhar estava cheio de loucura. Tang Zakan olhou cuidadosamente para o carrancudo Tang Seakan, para o sorridente e animado Tang Gunan, e para Tang Y, que olhava cuidadosamente ao redor. Tang Sakun exclamou que havia apenas um. Olhou cuidadosamente para o sorridente Tang Y. Tang Yon, por sua vez, pensou que não era tão difícil. Algum tempo depois, as estrelas brilhavam lindamente no céu noturno como diamantes espalhados. Uma voz disse: "Obrigado a todos os que estão aqui reunidos." Reuniram-se na província de Sichuan, no território da Aliança da Morte Negra. Este era o acampamento da seita da Espada da Lua Negra. Enquanto isso, na sala de reuniões, a voz de alguém sabia que todos estavam ocupados com seus próprios assuntos. O homem falou. Pediu que ouvissem o que tinha a dizer. Acrescentou que estavam cientes do plano que a família Tang estava desenvolvendo. A pessoa à sua esquerda fez uma pergunta. Vou esclarecer. É sobre a competição para a posição de jovem chefe. Outra pessoa do lado direito respondeu que, de acordo com o relatório dos espiões, anunciaram isso há alguns dias. Um homem com 2 espadas nas costas disse o que era. Disse que imediatamente depois disso, os participantes, ou melhor, as crianças que podiam potencialmente ocupar o lugar de chefe, partiram em carruagens. O homem imaginou um cavalo correndo rapidamente, preso à carruagem. Concluiu que a família Tang estava agora em uma posição onde seus líderes podiam destruí-los a qualquer momento, se quisessem. O homem lembrou-se do chefe da Aliança da Morte Negra, cujo nome era Yu Jun. Disse que ainda não os tocou porque ainda eram úteis. Voan apoiou-se nas mãos entrelaçadas e respondeu: "Está claro para todos que essas crianças eram o futuro da família Tang." Acrescentou que, se algo der errado, isso lhes causará um golpe irreparável. A garota com as pontas do cabelo vermelhas abriu ligeiramente a boca e disse que as palavras do líder da seita da Espada da Lua Negra eram indubitavelmente verdadeiras. Riu-se. Outro homem cujo rosto estava metade coberto por um pano enfaixado disse que, embora ele negue, a família Tang ainda tem algo com que se preocupar. Fez uma pergunta. Então, quando é que vão agir? O homem com as 2 espadas cruzadas nas costas respondeu que esperariam por agora. De repente, a garota inclinou-se zangada sobre a mesa. O homem disse que seguir a carruagem e escolher os rebentos que a família Tang estava tentando cultivar não seria fácil. Fez uma pergunta ao seu público. Mas não os magoaria tanto, eles não pensam nisso. Explicou que a competição para a posição de chefe da família Tang dura 4 anos. Disse-lhes para imaginarem o que aconteceria se dessem o seu melhor para criar essas crianças. O homem imaginou uma enorme pilha de competidores ensanguentados, os olhos olhando sem vida para os lados, as bocas abertas em gritos silenciosos de dor. O homem com os sabres nas costas fez uma pergunta. Morrerão no meio do torneio. Outro homem com a cabeça enfaixada disse que isso seria um golpe fatal. A garota sorriu e pronunciou que era como as famílias Yagli e Mian. Um membro da seita da Espada da Lua Negra, Mek Ingu, confirmou isso, respondendo: "Exatamente." Olhou em frente com um olhar astuto e disse: "Eles vão levar um olhar para onde o carrinho está indo por agora e tomar uma atitude em 4 anos. Mak, que acrescentou que a vigilância já foi organizada, imaginou seus espiões caminhando pelo deserto com botas de couro invernizado. Mak, que disse que isso não é tudo, plantou uma pequena semente. Ele apresentou os competidores que estavam olhando para o futuro com medo. Mak-in, que supôs que toda a família Tang cairia em suas mãos. Enquanto isso, na Montanha Comum, este era o local para a competição pelo assento do jovem líder da família Tang. O homem que estava liderando os competidores disse que, embora as regras da competição tenham mudado, o cronograma e os procedimentos ainda eram os mesmos. Tang Yomon, enquanto isso, permaneceu onde estava, olhando cuidadosamente para o lado. O homem que estava liderando os competidores olhou para trás e explicou que durante a competição os competidores seriam chamados por números em vez de nomes. Ele disse que havia 4 pessoas em cada grupo. O grupo deles era o 7º. O que significava que o número 27 era Tang Yong, o número 26 era Tang Muru e o número 25 era Tang Yuri. O homem recuperou a consciência e lhes disse para esperar porque um estava faltando. Ele disse, pensativo, olhando ao redor para ver onde estava o número 28. Tang Yonion, enquanto isso, continuava parado onde estava,
olhando para o lado. O homem o chamou e chamou seu número. Ele perguntou por que ele estava atrasando. Tang Yonjon pediu desculpas e disse que estava pensando por um momento. O homem indignado colocou as mãos na cintura e exclamou que ele não tinha tempo para sonhar. Ele acrescentou para continuar assim. Tang Yonjon mentalmente fez a pergunta: o conhecedor não sente? Ele olhou para trás com um olhar tenso e pensou que sentiu uma presença atrás dele. Ele não parecia um passante ou um escolta. Ele pensou. Tang Yonion se aproximou dos competidores e do anfitrião pensando que estavam sendo seguidos. Algum tempo depois, alguém chamou o instrutor com uma pergunta. A mesma voz perguntou ao instrutor se eles estavam vindo para cá. Tang Yuri perguntou com uma voz trêmula se não havia nada aqui. Não havia? Eles estavam no meio dos penhascos de pedra. Uma voz alta soou dizendo ao sétimo grupo para dar a senha. Tang Yuri abriu a boca atordoada e perguntou o que era. Tanir perguntou se a rocha estava falando. Enquanto isso, o anfitrião gritou claramente a senha: Rei do Veneno Escondido. Uma rachadura apareceu no penhasco de pedra, da qual uma cor azul brilhante começou a irradiar. A rachadura profunda começou a se alargar, e outras rachaduras menores começaram a aparecer em todas as direções ao longo da rocha. Tang Yuri e Tang Yong abriram a boca em choque, não esperando isso. Tang Meir olhou para frente com medo. Tang Yomo, enquanto isso, estava acompanhando cada ação com uma expressão intrigada. De repente, um leque apareceu de uma rachadura na rocha e da cor azul que foi agitada em diferentes direções com grande velocidade. Uma voz disse que estava feliz em saudá-los a todos. Era um homem em um kimono azul e branco. Ele tinha um chapéu na cabeça e um leque nas mãos, que ele abanava suavemente. Ele se apresentou como Jli Shenin. Jli Shenin disse que ajudaria na competição. A família Zhao foi uma vez uma das 5 grandes famílias como Sito e Tang e os mestres da encarnação, mas agora a família caiu devido à invasão do Senhor Demônio Brilho Celestial. Naquele momento, havia fogo por toda parte, pessoas eram mortas e sangue fluía de corpos feridos em todos os lugares. Algum tempo depois, Jli Shenin conduziu os competidores e explicou que a família deles mal conseguiu sobreviver graças ao apoio da família Tang. Eles caminharam ao longo das flores de cerejeira próximas ao caminho. Depois de um tempo, chegaram à ponte que estava localizada em um penhasco. Jli Shenin continuava a agitar seu leque e disse que estavam protegendo a competição de ataques externos. Depois de um tempo, eles estavam atravessando a ponte. Jajel Shenin cruzou as mãos atrás das costas e disse o que a família Jli acreditava ser suas encarnações aqui. Tang Yun abriu a boca atordoada enquanto caminhava até a borda da ponte. Tang Yuri olhou para o outro lado e disse que essa era a técnica de incorporação da família Jli. Tang Yan, enquanto isso, olhou para cima e disse com entusiasmo que eles não sabiam nem onde estavam nem em que época do ano era. Ela disse, admirada, que era possível. Xiao Shenin, enquanto isso, agitava as mãos e o leque enquanto continuava a conduzir os competidores. Tang Meir olhou para trás através do cabelo e mentalmente fez a pergunta: o que há com Tang Yon? Tang Y, enquanto isso, estava olhando ao redor em constante tensão. Tang Meir pensou mentalmente que ele estava completamente fora de controle. Ela pensou mais, pensando que ele estava assim no carro também. Ela se lembrou do cocheiro que lhes disse que quando chegassem, teriam que andar de mãos dadas por 3 anos. Ele se perguntou se eles poderiam se apresentar. Tang Yon, enquanto isso, estava sentado próximo à borda da carruagem, relaxado no piso de madeira. Todos os competidores se olharam com desagrado. De repente, uma voz levemente trêmula falou com Tang Yomon e fez uma pergunta. Era ele, certo? Tang Yuri se apresentou admirada e disse que tinha ouvido muito sobre ele. Ela acenou com a mão e explicou que entre todos que vieram para a competição, não havia ninguém que não soubesse sobre aquela luta. Tang Yong também se apresentou e disse admirada que era um prazer conhecê-lo. Tang Yon olhou de esguelha na direção dela sem responder. Tang Yun, enquanto isso, fez uma pergunta. Ele é famoso? Ele não sabe sobre isso? Ela perguntou novamente. Não foi ele quem tentou matar Yana naquela época. Enquanto isso, a carruagem continuava a se mover pela floresta noturna. As rodas desta faziam um barulho ruidoso quando a estrada era acidentada. Yuri disse que ele era realmente muito corajoso. Ela fez uma pergunta a ele. Ele não sabia que seu bisavô era um dos 3 anciões? Ela supôs animadamente que enquanto a competição estivesse acontecendo, ele estaria seguro. Tang Yomon abruptamente interrompeu seu discurso e rudemente perguntou o que ela queria dizer. Ele esclareceu perguntando novamente se era culpa dele que agora precisavam participar de um duelo com Poison do Tang. Yuri levantou o dedo indicador em defesa e disse que não estava culpando ninguém, apenas estava surpresa que as regras tinham mudado. Tang Mari, por sua vez, acrescentou com uma voz fria que ela iria discutir sobre isso. Tang Yong abriu a boca surpresa e disse que, de qualquer forma, agora eles estavam no mesmo time. Tang Meir cerrou o punho com raiva e exclamou que não,
Ela queria discutir sobre isso. Ela imediatamente exclamou para eles olharem para aquele rosto. Tang Yongmon olhou para ela sem entender. Tang Mer perguntou irritada se ele não parecia uma pessoa que causava incômodos aos outros. Tang Yongmon soltou uma risada e começou a sorrir. Tang Mer perguntou furiosa, começando a render os dentes de raiva, se ele estava rindo dela. Tang Mer voltou de suas memórias e olhou para trás, cansada. Ela pensou consigo mesma que talvez os outros não tivessem notado, mas certamente ela via. Ela estava se preparando para este dia. Tang Mei franziu a testa para Tang Yongmon, que estava olhando ao redor, e pensou que se esse garoto causasse problemas de novo, ela não iria deixar barato. De repente, ela colidiu com Tang Yuri com toda a sua força, os óculos dela voando da cabeça. Tang Mer perguntou furiosa por que eles estavam de pé. Tang Yuri não conseguiu encontrar palavras, então soltou alguns sons estranhos. Eles olharam para cima e perguntaram ao treinador Jagel Shanjin se ele havia desaparecido. Todos olharam para frente, perplexos. Tang Yong olhou ao redor em pânico e exclamou que ele estava bem na frente deles um segundo atrás e de repente desapareceu. Tang Muri começou a gritar em pânico, perguntando onde ele foi. Tang Mer disse com uma voz assustada que se você se perder na encanação, pode ficar preso em uma fenda espacial. Tang Yong, por sua vez, estava olhando para frente sem emoção, os lábios firmemente cerrados. Tang Yuri perguntou se o treinador Jagel Shanjin poderia ter ficado preso em seu próprio espaço. De repente, ela exclamou para eles esperarem. Tang Yongmon, por sua vez, virou abruptamente para o lado ao ouvir um som estranho. Tang Mer perguntou o que eles fariam agora. Como poderiam sair dali? Tang Yuri perguntou se talvez, se eles ficassem parados, alguém viria para salvá-los. Enquanto isso, Tang Yongmon começou a se afastar. Tang Mer notou isso e se virou, atordoada. Tangan, por sua vez, perguntou em pânico se eles estavam presos ali sem poder se mover. Tang Yuri perguntou novamente, obviamente assustada, se alguém ali sabia algo sobre a encanação. Tang Yong, por sua vez, estendeu a mão e sentiu algo invisível e duro na sua frente. Tang Mer ainda observava e se perguntava o que ele estava fazendo ali. Ela imediatamente afastou o pensamento e perguntou novamente por que ele estava tão calmo. Li Shenin, por sua vez, pressionou a mão no queixo e disse que eles já deveriam estar entrando em pânico. Ele continuou a andar em círculos e disse que não se pode sair da cúpula fantasma dos 7 castelos da família Jagel sem um feiticeiro. Jagel Shanjin olhou para cima pensativo e disse quem teria pensado que o mais velho da família Tang seria tão ganancioso. Ele disse pensativamente que um grupo inteiro seria suficiente apenas para uma criança. Tang Yakun lhe disse que se ele destruísse o número 28, eles dobrariam o apoio da família Yao. Xiao Shenin abanou o leque e perguntou como poderia ignorar uma sugestão dessas. Ele levantou a cabeça, ainda abanando o leque, e disse que uma competição desonesta apenas prejudicaria a família Tang. Ele pensou mais sobre o que a família Ji estava fazendo, mas não terminou o pensamento. Abrindo os olhos arregalados, ele começou a entrar em pânico e não entendia o que estava acontecendo. Olhando para trás rapidamente, ele perguntou mentalmente o que era aquele som estranho. Ele observou enquanto o espaço atrás dele se rasgava como se fosse um tecido. No meio estava Tang Yong, observando de perto. Tang Yuri, Tang Mer e Tang Yong abriram a boca em choque. Li Shenin começou a gritar em pânico, sem esperar vê-los ali. Depois de alguns momentos, ele perguntou atônito como isso era possível. Tang Yongmon se virou para ele com um sorriso e perguntou se ele pensava no que aconteceria se eles fossem deixados para trás. Ele explicou que eles ainda eram inexperientes e não conseguiam acompanhá-lo. Ele pediu para ele ter cuidado. Eagle Shenin encolheu o corpo e começou a gaguejar, admitindo que havia cometido um erro. Jigli Training olhou de soslaio para Tang Yongmon e perguntou mentalmente se havia erros na sua criação, como ele havia estudado com ele. Tang Yong, por sua vez, estava olhando para Jigli Shenin com suspeita indisfarçada. Tang estendeu as mãos e perguntou entusiasmada como ele fez aquilo. Tang Yongmon respondeu friamente que ele apenas cortou. Tang Yong o cercou do outro lado e perguntou novamente se ele cortou a encanação. Ela perguntou sobre o que ele estava falando. Tang Wold continuou parada ao lado, observando. Ela imediatamente gritou com raiva que eles tinham se preocupado com isso. Ela cerrou o punho e exclamou que tiveram sorte de encontrar Jili Shenin. Tang Mer apontou para o lado e exclamou para eles seguirem-no.